carregador abriu, a munição... Desceu tudo. Só que ele tinha uma na câmera. Foi o tiro necessário que ele precisava dar em mim pra eu reagir, hein? Já era, não é. Só precisava só tirar. Ó, falando nisso aqui, ó, o Robson, ele mandou um Live Pix. Falando nisso, pessoal, vamos contribuir com o Live Pix aí. Amanhã tô indo pra Curitiba. Viu? Toda a arrecadação vai ser mandada pro Sancho Louco, lá em Curitiba. O Correia vai sair daqui, vai encontrar com ele lá, vão comprar as doações e vão levar pra lá, beleza? Então manda o Live Pix hoje, toda a doação vai ser encaminhada pro pessoal lá. O Robson, ele mandou um Live Pix e mandou um superchat para destacar a pergunta dele. Castrão, mandei Live Pix, mas essa mensagem prefiro fazer aqui. Fala pro Correia falar sobre o PM Wesley, que surtou na época da pandemia. Wesley ficou conhecido no Brasil, quando eu contar a história, vocês vão lembrar, né? Foi o PM que eu falei pro senhor que foi morto no Farol da Barra, no cartão postal da capital baiana, né? Na época da pandemia, o Wesley foi determinado, não só o Wesley, mas todos nós, vocês aqui sabem o que é isso, que fosse fechado os comércios. Né? E os pequenos empresários, principalmente, era quem saiu mais prejudicado, né? Eu tive uma experiência dessa dentro do Nordeste, que foi determinado fechar um comércio de um cara que tinha sido demitido, abriu um espetinho, você chama aqui espeteria, né? Abriu um espetinho, velho, o cara tava vivendo daquilo ali dentro do Nordeste, na 11 de novembro. E quando eu fui fechar, esse cara falou pra mim, irmão, eu tenho 3 filhos, e eu tô vivendo disso aqui, velho. Você quer que eu faça o quê? Como é que eu... Aí eu falei com o mais antigo comandante, falei, pô, comando, a gente tá querendo que o cara vire ladrão pra amanhã tá trocando tiro com a gente, porra. Porra, o cara tá trabalhando, velho. Tava na época quem tava sendo vacinado, morreu muita gente no Covid, eu respeito isso aí. Mas quem não tava sendo vacinado, quem não foi vacinado, era uma escolha. Quem tava vacinado tava imune. Quem quisesse sair com sua máscara, com seu álcool e... Porque a gente sabe hoje que essa pandemia ela foi muito mais política. Não era uma questão de saúde. Não era questão. Queriam quebrar a economia do país para colocar a culpa no presidente na época, era o presidente Bolsonaro. Isso aí é fato. E eu não estou aqui discutindo política. É fato. Quem não enxerga isso não procura estudar e procura se informar. E foi determinado a Wesley que fechasse os comércios. E ele chegou e falou, não vou. Ah, você não vai não? Então beleza, então. Tá transferido. Colocaram o cara na casa do caralho. Para ser transferido. Bem longe da casa dele. Bem longe, né? Por isso aí o policial tem que arrumar alugar um imóvel, a estrutura, a logística toda. E a gente não ganha bem. A gente conhece bem isso daqui, né, Madalena? Porra. Então aí mandaram ele para casa do caralho, velho. O cara foi no serviço, assumiu o serviço. Assumiu. Carreou o fuzil, fardado. Só que em vez de ir para a viatura, ele entrou no carro dele, foi até a ilha de Itaparica, que tem um ferryboat, que é uma balsa que atravessa da ilha de Itaparica para Salvador. E ele foi até a ilha de Itaparica, atravessou para... Eu vi essa... Agora eu lembrei da reportagem. Atravessou para Salvador. Eu estava de serviço no dia. O comandante da guarnição, Sargento Paixão, sabe que eu falei a ele. E eu pedi. Comando, eu falei, vão matar ele. O sargento falou para mim, se ele estiver assistindo, ele está de prova que ele vai lembrar disso aí. Ele falou, não, velho, não vão matar o cara no cartão postal da cidade, o governador vai dar um tiro no pé. Tá a eleição para chegar aí e acontecer, vai dar um tiro no pé. Eu falei, vão matar o cara. Vão matar o cara. Cantou a bola. Eu falei, vão matar o cara. Falei, a gente está de serviço, é no mesmo CPR, no mesmo comando de policiamento regional, onde ele foi morto é na Barra, região de Orla, que é o comando de policiamento atlântico, que chama porque dá pro Oceano Atlântico, a região de Orla. Eu falei, tá no comando de policiamento, na mesma uma área próxima aqui, a gente desloca pra lá com a viatura. E eu falei isso dentro do quartel. Falei, comando, chega aqui, ó, velho. Irmão, tô com você. O que foi que o Wesley fez? Ele pintou o rosto de tinta de verde e amarelo e começou a proferir palavras e efetuar disparo pro alto. E tem câmera de vizinhança local que mostra que o cara, em momento nenhum, efetuou disparo em direção a ninguém. Até porque o próprio discurso do cara foi claro. Ele disse assim, eu não entrei na Polícia Militar do Estado da Bahia para denegrir a dignidade do trabalhador. Então como é que um cara que está proferindo esse discurso vai dar um tiro em direção às pessoas de bem? O cara era a polícia, velho. O cara não era vagabundo. Quem dá de tiro em direção à sociedade de bem é ladrão, é vagabundo. O cara era a polícia. E a TV... da emissora que a gente conhece bem lá, pegou um ângulo de reportagem que ele tá assim, ó, a 45 graus atirando para cima, só que pelo ângulo parecia que ele estava atirando em direção às pessoas. E aí forjaram mesmo a situação de um auto de resistência, que não houve. Ninguém foi culpado e o Wesley morreu. Porque saiu com autorização, a gente sabe de quem. Né? A determinação, a gente sabe de quem. Então o Wesley, para mim, é um herói.
para mim é um dos maiores, o maior policial, para mim é o símbolo de coragem. Muita gente fala para mim, Corrêa, quando você foi abrir a boca para falar em podcast, se você ama tanto sua profissão, para que você foi abrir a boca e expor tantas coisas? Você sabe que vão lhe demitir, mas se eu vim aqui fazer isso, é porque eu sou polícia. Porque a gente tem... Eu não queria que o Corrêa tá sendo esse fenômeno. Eu queria que tivesse 100, 200, 300 aqui com a gente aqui, expondo e falando as merdas que acontecem, as podridões que acontecem. Né? Porque a função do polícia é combater o que é errado. E aí eu já tive situação em que evoluiu para uma situação de crise. Para vocês terem ideia, eu estava em Brasília com Tatiane e estava acontecendo uma live ao vivo no Instagram. Um criminoso entrou numa casa na área do Tancredo Neves, em Salvador. Ele estava com a PT-100 em posição simples, o gatilho em simples, que é só um toquinho no gatilho que a porra dispara. Na cabeça de uma senhora de idade. Eu fui dormir, eu estava em Brasília, tinha ido pro segundo Fala Glauber, o segundo podcast que eu fiz com o Glauber. Estava em Brasília com ele, estava acontecendo esse gerenciamento de crise, com situação de refém. Eu fui dormir e não tinha acabado. O Instagram não derrubou a live. Era uma arma que o bandido estava aparecendo. E quando você observava na live o comentário das pessoas, várias falando, a polícia tá aí atrás da casa aí, viu? Pega a visão. Dando dica pro ladrão. O ladrão. Então tem gente que merece o inferno. Tem gente que merece morrer. E isso não é desumano. Quem não merece morrer é uma pessoa de bem. É uma pessoa que acorda, trabalha, tem valores. Mas quem é essa? E essa galera tem que ir pro inferno. E se tiver alguma coisa abaixo do inferno que possa mandar, tem que ir. Se tiver um subsolo lá, pode ir. Pode ir. Então, o Wesley veio, foi uma ocorrência... Eu já vi gerenciamento de crise levar até 8 horas e o bandido sair vivo. E um nosso saiu morto. Ele tinha quase, se eu não me engano, para eu não estar falando errado, a informação que chegou até mim, 12 perfurações. 12? Foi. E ele atirou de verdade na guarnição, mas só depois que ele atiraram nele. Quando ele caiu no chão, que ele tomou um tiro, aí ele deu para cima da guarnição. Foi alvejado com 12 tiros. Foi a guarnição do BOP, né, da PMBA. Máximo respeito ao BOP, tem um irmão lá que eu sei que são policiais de verdade, mas essa ocorrência para mim... Mas respeita a ordem. Essa ocorrência para mim foi uma ocorrência que... Marcou. Inclusive, das pessoas que estavam nessa ocorrência de Wesley, ele falou aí que se dependesse dele, eu também estava no caixão. Ele tem que ter coragem para vir para cima de mim. Ele tem que ter coragem, porque eu estou disposto a ser preso. Né? Porque polícia, para mim, eu nunca tirei vida de policial. Para mim, o colega, a gente tem que... Até a última situação, a não ser que seja um colega, um vagabundo. Deviam ter esgotado todas as possibilidades. Se fazem isso com o marginal. Isso que eu falo, quando é com o a população... Tem gente da Bahia aí. 5 dias. Ó, aqui, o caso da Eloá, quanto dias ficou? 5 dias. 6 dias, né? E aí que 3 dias. Mas sabe o que é? Sabe o que acontece, comandante? Aqui, no caso de Wesley, não tinha direitos humanos. Foi um policial. Foi um Ninguém negro. nem se interessa pelo Foi um negro. Um praça. Então, não tinha direitos humanos. Não existe direitos humanos para policiais. Não existe. É isso aí. O direito é dos manos. E a comunidade, quem é de Salvador, quem é da Bahia, que está assistindo, sabe quantas vezes a gente vê notícia nos jornais, né? Principalmente os jornais que mostram, tentam aproximar mais a realidade, que é Alô Juca, TV Record, SBT. A Globo eu não assisto, não gosto. Não, meus filhos não assistem dentro de casa. Eu já também faz muitos anos. E não perdi nada, só ganhei. Mas assim, que mostra a realidade, a população baiana que estiver me assistindo aí sabe do que eu tô falando. Que a gente tá cansado de ver gerenciamento de crise lá e que a negociação leva horas. O Instagram, meu Instagram, como eu mostrei a vocês aqui, tá banido. Se ligar... coisa. Porque dizem que eu tirei uma foto com a criança e eu tava armado. Mas com a criança abraçado com dizeres, partes do nosso hino nacional. E meu vídeo foi restrito pro Instagram porque dizia que eu tava fazendo apologia à violência. Então eu pergunto, por que a live do traficante não cai? Então, pessoal, a gente está na hora de acordar violência, né? E entender de verdade como é que funciona. Aí o camarada que perguntou aí, o Wesley, para mim, é referência na polícia. Eu não faria o que ele fez se eu pudesse, de alguma forma, ter tido contato com ele e falar, irmão, eles vão lhe matar. Porque o que ele queria ali, velho, era só uma coisa, chamar a atenção. Alguém ouvia. E ele estava dando um tiro no governador naquele momento. Porque ele estava mostrando o que é que estava acontecendo. E a sociedade, às vezes, via gente que está na rua como ruim, porque a gente vinha com a determinação, fecha o bar, quem estiver na praia, manda para casa.
Sacou? Aí o cara tá na praia, daqui a pouco chegava a guarda municipal, a polícia pra mandar o cara pra... Pô, irmão, tô fazendo mal a ninguém, não tem bandido na favela, não. E eu dou graças a Deus. Dou graças a que a minha experiência na polícia foi no combate ao narcotráfico. Tive ocorrência na época da pandemia para fechar um bar, e essa ocorrência só veio pra gente do Petro porque era numa área conflagrada. Porque se fosse em área de orla, normalmente eles iam mandar outra viatura. Como era num lugar complexo, onde tem muita troca de tiro, pedindo que a gente fosse. E eu fiquei... Falei, pô, se a minha função é defender a sociedade, eu tô querendo que o cara feche o comércio dele, como é que ele vai levar comida para casa? Então todo mundo que tem polícia que é raiz mesmo, de alma, sabe o que é que o Hélio não vai passou. fazer.